Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula aqui do tio André, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre fração na reta numerada, tranquilo? Bom, olha só, para isso vamos relembrar aqui alguns exercícios, né, que a gente fez no livro de vocês. Nós temos aí o exercício 4, lá na página 87, galerinha, temos aqui essa reta numerada, temos aqui algumas frações e temos aqui alguns pontos para a gente descobrir, né, o A, B, C e D. Bom, dá uma olhadinha só, galera. Nós temos aqui, né, 0 terços, que isso aqui é zero, né, 0 dividido para 3 dá zero. Nós temos aqui 1 terço, aí temos o ponto A, depois nós já temos 3 terços, tá certo? Então, você já conseguiu identificar uma relação aí. Primeiro, letra A. Em quantas partes iguais estão divididos os inteiros, né? Os inteiros, pessoal, é o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, quando você olha nesse intervalo aqui, nós temos aqui uma parte, duas partes, três partes. Então, do mesmo jeito aqui tem três partes, e aqui também tem três partes iguais, tá certo? Então, essa é a letra A, tá certo? Então, só colocando aí para vocês, três partes iguais. E uma curiosidade aqui que eu quis colocar também, galerinha, é que esse 3 aqui, ó, que está sendo representado pela fração aqui 9 terços, o 2, que também é representado pela fração 6 terços, e o 1, representado pela fração 3 terços, só para a gente lembrar, né, são frações aparentes. Né? Definimos, né, que as aparências se enganam, lembram, pessoal? Que a fração, ela aparenta ser uma fração, mas você sabe que ela é um número natural. Então, por isso que ela recebe esse nome, frações aparentes. Ah, tio, então sempre que o numerador for divisível pelo denominador, é uma fração aparente? Sim. E também fração imprópria, né, galerinha? Que vocês já estudaram as definições, mas não é o nosso tópico aqui hoje, tá bom? Vamos lá. Na letra B, pede para a gente escrever a letra correspondente a cada um desses números mistos. Bom, galerinha, olha só. Primeiro, vamos descobrir as frações na reta numerada. Vamos identificar o padrão. Então, se aqui é 0 terços, aqui é 1 terço. Opa, 0, 1, 2. Então, você já sabe que aqui é 2 terços. Porque o próximo aqui, olha só, 3 terços. Então, depois, 4 terços, 5 terços, né? Vai até chegar lá no 9 terços, tá? Então, podemos fazer essa identificação aí, olha só. Bom, mas agora a gente ainda não consegue identificar, né? Olha só, eu tenho aqui 1 inteiro e 2 terços. 2 inteiros e 2 terços. Então, aqui são números mistos. Vocês aprenderam que quando isso acontece, você pode fazer, por exemplo, um desenho. Então, se você tem ali, ó, 1 inteiro e 2 terços, é a mesma coisa de você imaginar. Por exemplo, se eu fizer aqui um círculo, né? Eu posso imaginar esse círculo primeiro aqui todo colorido, né? Posso até colorir ele todinho. E o segundo, galerinha, a gente só ia imaginar o quê? Dividir ele em três partes e íamos colorir quantas partes, né? Duas, certo? Então, posso colorir essa e essa daqui. Então, o que que acontece aqui? Fazendo o desenho, você já sabe, então, que o inteiro também, ele é dividido em três partes. Então, quando você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 partes. Agora, para você descobrir o denominador, basta você olhar um único desenho, ou o primeiro ou o último. Mas, independente deles, né, eles estão divididos em apenas 3 partes. Então, a fração aqui é 5 terços. Então, já sabemos que o primeiro é a letra B. Então, 5 terços, olha só. Professor, mas eu sempre vou ter que ficar fazendo desenho para identificar? Gente, não precisa, é só se você quiser. Para isso, o tio André vai ensinar uma dica aqui hoje para vocês, bem legal, que você não vai precisar fazer desenho. Então, vou limpar a tela, mas qualquer coisa você pode revisar o vídeo aí, tá bom? Bom, pessoal, essa dica, ela é chamada de multissoma. Olha só, uma palavrinha que a gente consegue dividir aqui em duas operações, multiplicação e soma. Então, o que que você vai fazer? Primeiro, você vem aqui e multiplica pelo de baixo, 1 vezes 3 dá 3, e soma com o de cima, 3 mais 2, 5. E o denominador, ele não muda, ele vai manter, certo? Então, a fração aí é 5 terços. Nossa, tio, que legal, então eu posso fazer tanto essa dica que você acabou de dar, quanto fazer a representação do desenho? Sim, o desenho você só vai demorar mais.
Ah, então se aqui então é o ponto B, né? O próximo eu vou utilizar também essa regrinha multissoma. Então, primeiro divide, ou desculpa, né? Primeiro você vai multiplicar, certo? E depois você vai somar. A gente acaba de confundir com a outra regra, né, pessoal? Mas fiquem atentos aí no vídeo, tá bom? Então, o que você vai fazer? 2 vezes 3 dá 6. E soma 6 mais 2, 8. Então, nós temos aqui 8 terços. Então, você já sabe que deu o ponto D. Olha lá em cima, então você já identificou. A próxima tá fácil, né, galerinha? Tá na cara. E a última, novamente, aplica a regrinha do multissoma. Primeiro multiplica, depois você soma. Então, 2 vezes 3 dá 6, somado com 1 em cima, 7. Então, nós temos aí 7 terços. Então, aqui, galerinha, é o ponto C. Ok? Agora, vocês vão fazer esse desafio aqui. Pausa o vídeo e dá uma olhadinha aí. Olha só, vamos ler a questão primeiro. Observe mais uma reta numerada. Em quantas partes estão divididas? Então, pausa aí e tenta fazer ela. Bom, então vamos lá. Essa aqui, galerinha, então você olha aqui os intervalos, né? Estão divididos agora em 4 partes iguais. Segundo, identifica o padrão na sequência, 0 quartos. Ah, então aqui é 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos. Muito bem, então você vai até chegar lá no 12 quartos, utilizando esse padrão. Então aqui, esse exercício é mais tranquilo. Você vai identificar o ponto E, o ponto F, o ponto G e o ponto H. Tranquilo, né, pessoal? Agora tem um desafio para vocês, tá bom? Vamos ler e você vai tentar fazer. Isso aqui é uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática, tá bom? O BMEP. A figura mostra uma reta numerada na qual estão marcados pontos igualmente espaçados. Então, vocês já aprenderam que frações, né, a gente sempre divide elas em partes iguais, não é isso? Bom, se é sempre em partes iguais, né, então já fica aí atento a essa questão. E temos aí os pontos A e B, né? O A é 7 sextos e o B é 19 sextos. Então, eu preciso saber qual é a fração que identifica o ponto C. Então, pausa o vídeo e tenta resolver. Bom, então vamos lá, o tio agora vai ajudar. O que você observa aqui, pessoal? Temos aqui um intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos e até chegar aqui, 4 intervalos. Então, se você contar de 1 em 1, não vai dar certo, né? Por quê? Vai ficar assim, ó, 7, 8, 9, 10. Não vai chegar no 19. Opa, então vamos de 2 em 2. Então, 7. Aqui vai ser 9, 11, 13. Opa, também não vai chegar. Então, vamos de 3 em 3. Aqui é 7 sextos, então aqui 10 sextos, 13 sextos, 16. Opa, então aqui, olha só o que aconteceu. Você já descobriu. Está aumentando de 3 em 3. Então, 10 sextos, 13 sextos, certo? E aqui, 16 sextos. Bom, então se aqui está aumentando, um atrás aqui você vai subtrair, né, galerinha? Qual que é? Qual que é? Pensa aí. Isso mesmo, né? 7 tira os 3 aí, você já sabe que dá 4. 4 sextos. E agora, professor, não tem essa opção aqui para nós. Galerinha, vocês já estudaram frações equivalentes. Olha só, quem que eu vou igualar isso aqui, 4 sextos, que vai dar verdadeiro? Por exemplo, a primeira. Se você pega esse 4 aqui e divide por 4, 4 dividido para 4 dá 1. Só que 6 não divide. Epa, então não dá certo aqui. A B, vou também dividir por 4, mas a gente acabou de perceber na A que o 6 não divide. Então você já elimina A e B. Vamos olhar a letra C. Novamente, né, galerinha, tem um aqui, então você precisaria dividir por 4 e você já sabe que o 6 não divide. Então, sobrou para a gente a letra D. Mas como, né, tio? Vamos lá, vamos olhar isso aqui. Bom, nesse caso, você vai dividir por 2. 4 dividido para 2, galerinha, você já sabe que é 2. E 6 dividido para 2, quanto que dá 6 dividido para 2? 3. Então, portanto, a alternativa correta é a letra D. Acertaram o desafio? Então, grande abraço aí para vocês. A gente finaliza por aqui.